Graça e paz, irmãos, boa noite. Mais uma vez nos encontramos reunidos na presença do Senhor neste domingo para celebrarmos juntos o nome do Senhor. E o nosso desejo mesmo, de fato, de todos nós, é que nós estivéssemos aqui podendo compartilhar da presença de todos, da presença de cada um. Mas enquanto isso não acontece, nós podemos compartilhar mesmo de longe, mas do amor, do carinho, da lembrança boa e juntos, de fato, da presença maravilhosa do nosso Deus que está sempre conosco. Então damos as boas-vindas a todos os irmãos que nas suas casas, onde se encontrarem, estão nesse momento ligados com a gente, podendo cultuar o nome do Senhor. Que Deus realmente possa abençoar grandemente a vida de cada um de nós. Eu quero, antes de orar, convidar a cada um aí onde está, que abra a sua Bíblia para uma leitura no Salmo de número 37. Nós faremos a leitura do Salmo 37, do versículo 1 até o versículo 9. Esse texto ele vai referenciar o tema do nosso culto nesta noite. Salmo 37, do versículo 1 ao versículo 9. Acompanhe na sua Bíblia a leitura. Diz assim, Salmo de Davi: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Amém. Até o versículo 9. Meus irmãos, nesse tempo em que estamos vivendo de crises, de aflições, de ansiedades, muitas vezes, se nós caminharmos, se nós trilharmos o caminho dos homens, provavelmente nós nos tornaremos impacientes, nos tornaremos beligerantes, chatos, arrogantes, briguentos. Isso não vai dar certo. Mas se nós trilharmos o caminho do Senhor, conforme a orientação da palavra do Senhor, eu não tenho dúvida de que nós nos deleitaremos na abundância de paz. O nosso desejo é que, como servos de Deus, mesmo com toda a crise, com toda a insegurança, com toda a dificuldade, nós possamos viver esta alegria, esta paz, esse conforto que só o Senhor nosso Deus pode dar para nós. Quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor nesse momento, rogando mesmo que nesse tempo de culto de adoração, Deus fale ao nosso coração, abençoe a nossa alma, fortaleça a nossa vida. Pai Celestial, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nos alegramos porque estamos na Tua presença. Este é o momento em que o Teu povo, onde estiver, eles se reúnem, eles se encontram, eles sossegam, eles param para deleitar-se na presença do Senhor. Então nós Te agradecemos por isso. E nesses minutos agora, Pai, que a Tua presença seja sensível em cada vida, em cada coração. Em cada lar que está agora diante do Senhor, que a Tua presença, ó Pai, seja sentida por cada vida. Fale conosco, Pai, nos abençoe e receba o nosso culto, a nossa adoração nesta noite, porque nós queremos fazer isso, Pai, com muita alegria, em nome de Jesus, para o Senhor, para a glória do nome do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Uma das coisas que a gente tem o privilégio de fazer na presença do Senhor sempre, a gente pode cantar, a gente pode adorar a esse Deus maravilhoso. Cantar é bom, e mesmo que a gente esteja distante, a gente não pode ouvir a sua voz aí onde você está, mas que você cante aí,
Deus está ouvindo e que o Senhor se alegre com o louvor do seu coração, com o louvor dos seus lábios. Vamos adorar o Senhor em cânticos nesse momento.
Amém. Como essa música diz para nós, graças a Deus, eu sou filho de Deus em Cristo Jesus. E ela vai dizendo algumas coisas tão importantes para nós. Ela vai dizendo, por exemplo, eu sei para onde vou, o Senhor, meu Deus, é maior do que os meus problemas, o Senhor sabe tudo que eu preciso. E aí ela conclui, insiste nessa frase dizendo, eu sou filho de Deus em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. Nada melhor para saber do que estas verdades, num momento tão difícil que a gente tem vivido, nessas crises, nessas lutas que a gente tem enfrentado, saber destas verdades, que acima de tudo a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos ensina. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para a meditação da palavra do Senhor nesta noite. Texto da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, do versículo 2 até o versículo 7. Quero pensar com os irmãos nesse momento a respeito desse texto que Paulo nos escreve. Eu quero pensar com os irmãos então a respeito do seguinte: alguém já perguntou para você alguma vez assim, você começa a conversar com uma pessoa e aí ela para um pouquinho, ela olha para você e faz uma pergunta assim, você é quem mesmo? Alguém já fez essa pergunta para você? Pois é, eu quero fazer essa pergunta nesta noite para você que me ouve. Você é quem mesmo? E esta pergunta tem a ver com a necessidade de reconhecimento que todos nós como seres humanos temos. Vamos ver o que o texto da palavra do Senhor nos ensina nessa noite, Filipenses 4, de 2 a 7. Diz o seguinte, palavras de Paulo: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Até o versículo 7. Irmãos, ouvintes, onde estiverem, duas palavras devem chamar a nossa atenção nesta reflexão, nesta noite. A palavra conhecimento e a palavra reconhecimento. Conhecimento e reconhecimento. O que isso tem a ver com essa palavra? Impressionante observar como as pessoas gostam e precisam serem vistas e reconhecidas. Observe, na história do povo de Deus, na história bíblica, houve um rei que, por causa de uma marchinha festiva, colocou todo o seu reino e todo o seu exército na perseguição de um homem. A marchinha era a seguinte: um grupo de mulheres, mocinhas novas, saíram à rua cantando o seguinte: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Imagina essa musiquinha sendo cantada nas ruas de Jerusalém. 1 Samuel capítulo 18, versículo 7. Temos aí, gente, por causa dessa marchinha aí, desencadeou-se uma história de perseguição épica de Saul para com Davi. A recente disputa que nós pudemos presenciar entre o nosso presidente da República e o então, na época, ministro da Saúde, que deixou claro, pelo menos para mim, para muitos de nós, nas entrelinhas, que aquela disputa havia um viés muito claro de poder e de popularidade. Essas coisas acontecem mesmo em meio a pandemias. Por que não falar das mídias sociais, né? Tão em voga nesses tempos de pandemia?
as famosas lives de todo modelo, de toda natureza. Gente, tem todo mundo fazendo isso agora, tudo quanto é cantor, até as pessoas que não são tecnicamente nada, estão fazendo as lives de tudo quanto é coisa, interessante. E isso faz jus àquela famosa frase de marketing, que diz o seguinte: quem não é visto, não é lembrado. Faz sentido. Por fim, gente, as máscaras. Domingo passado nós falamos sobre as máscaras. As próprias máscaras que são o artifício da vez. Gente, e tem máscara de todo tipo, de toda cor, de toda estampa, de todo modelo. Aí eu fiquei perguntando, por que não apenas uma máscara? Só uma máscara, simples assim? Resposta: é porque, de alguma forma, as pessoas precisam, elas têm a necessidade de quê? De serem notadas. Ainda que seja pelo uso de uma máscara. Isso faz parte do ser humano. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Filipenses, pede a Epafrodito que ele possa intervir numa situação entre duas membros daquela igreja, Evódia e Sinti, que você pode vir aí no versículo 2. Por que essa intervenção? É porque parece que essas duas mulheres estavam perdendo a alegria da vida por causa de uma disputa pessoal entre elas. E aí o apóstolo Paulo, ele faz questão de lembrar o seguinte no versículo 3, falando dessas duas irmãs. Versículo 3 diz assim: juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram escritos no livro da vida. Versículo 3. Gente, não tem como eu não pensar que essa disputa era uma questão de reconhecimento que estava acontecendo ali. Até pelas palavras que Paulo dá, essa resposta aqui, dá-nos a impressão de que o problema ali era exatamente um problema de reconhecimento. E esta situação, que o texto faz referência, levou Paulo a oferecer àquela igreja e a nós alguns conselhos para que a alegria da vida, esta alegria que está no versículo 4, para que a alegria da vida, ela não seja, e ela não fosse, ela continue não sendo minada nas nossas vidas. O apóstolo deixa claro que há coisas mais importantes que devem identificar a nossa vida e a nossa vida cristã. Então, de acordo com esse texto, o apóstolo Paulo apresenta para nós 3 marcas que devem identificar a nossa vida. Acompanhem comigo no texto. Em primeiro lugar, versículo 5, a primeira marca que deve identificar a nossa vida é a moderação. Bem claro no texto aí, a moderação. A moderação, ela deve ser a nossa identificação perante as pessoas. O que é uma pessoa moderada? Você sabe? Uma pessoa moderada, de forma simples, é uma pessoa prudente, é uma pessoa sóbria, é uma pessoa cuidadosa, é uma pessoa controlada e interessante, é uma pessoa silenciosa. O mundo está cheio de pessoas obstinadas de coração, como a Bíblia diz. O que é um obstinado de coração? É aquelas pessoas que querem fazer valer o seu direito a qualquer custo. A gente tem visto aí na televisão, nos jornais todo dia, algumas pessoas que querem fazer valer o seu direito, mesmo não obstante os decretos em tempos de quarentena. Uma pessoa moderada, no entanto, sabe que a retribuição de todas as coisas vem do Senhor. Romanos 12, 19. Uma pessoa moderada sabe que não deve pensar de si mesmo além do que convém. Romanos 12, 3. Uma pessoa moderada sabe que o seu direito não passa despercebido perante o Senhor. Salmo 37, versículo 6. E por fim, uma pessoa moderada sabe que o melhor que ela pode fazer é assentar-se em silêncio e aguardar a salvação do Senhor. Lamentações capítulo 3, versículo 26. O mundo que vivemos está cheio de pessoas beligerantes,
que nos ensine o sermão da montanha de Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então a primeira marca que deve identificar a nossa vida é, para que a gente seja abençoado diante de Deus, é a moderação. A moderação deve ser a nossa identificação perante as pessoas. Mas em segundo lugar, uma segunda marca que deve identificar as nossas vidas, no versículo 6, é a marca da confiança. Confiança. A confiança deve ser a nossa identificação perante Deus. O texto do versículo 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. A preocupação de Paulo é clara aqui: não andeis ansiosos de coisa alguma. Pelo contrário, diz Paulo, orem e esperem em Deus. A ansiedade dos nossos dias, ela é caracterizada pela preocupação com a aparência, pela preocupação com o sucesso, com posses, com fama. A ansiedade, ela tem tudo a ver com inquietação, com desconfiança, com falta de fé. É um assunto importante. Jesus gastou tempo falando sobre isso. Mateus capítulo 6, versículos 25 e 27, Jesus diz o seguinte para nós: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Qual de vós, pergunta Jesus, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Davi disse o seguinte no Salmo 37, versículo 8: não vos inquieteis, sinônimo de ansiedade, não vos inquieteis, isto certamente acabará mal, diz Davi. E ainda Davi, no Salmo 42, versículo 11, ele diz o seguinte para nós: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. A segunda marca que deve nos identificar é a marca da confiança, a nossa identificação perante Deus. Mas em terceiro lugar, de acordo com o versículo 7, é uma terceira marca que deve nos identificar. A terceira marca é a marca da paz. A paz é a nossa identificação perante nós mesmos. Versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uma das expressões marcantes de Jesus durante o seu ministério foi o seguinte: paz seja convosco. Paz é um estado de quietude da alma, por saber em quem tem crido, por saber que Deus é Deus. Salmo 46, 10. Há um hino do nosso hinário evangélico, Salmos e Hinos, uma das estrofes do hino diz o seguinte, muito bonita esses versos: se teu coração estiver em paz, bem contente e alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Lindo demais. Paz, no entanto, somente a paz que Deus dá, que é totalmente diferente da paz do mundo. A paz do mundo, ela é circunstancial, ela é efêmera, ela é adoecida pelo orgulho e pela soberba que habita o coração pecaminoso do homem. A paz de Cristo, no entanto, ela é eterna. A paz de Cristo, ela guarda o nosso coração, ela guarda a nossa mente. A paz de Cristo, ela traz vida. Meus irmãos, o mundo precisa urgentemente de filhos da paz. Filhos da paz. Como é que nós concluímos essa palavra então? A nossa pergunta inicial foi a seguinte: quem é você mesmo? Eu quero concluir esta palavra nesta noite com a recomendação de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 3, versículo 5 e versículo 9.
no mundo em que as pessoas têm grande necessidade de aparecer, de aparência, de serem notadas, de serem vistas. Nada errado com isso. Mas nós, querendo ou não, seremos notados, seremos vistos. Então a nossa preocupação não deve ser se nós seremos ou não seremos vistos, mas de fato a nossa preocupação deve ser como seremos vistos. Então quando alguém virar para você e perguntar assim: você é quem mesmo? Eu quero recomendar que as palavras de Jesus sejam a tua resposta. Quem é você mesmo? Disse Jesus: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Segundo, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Terceiro, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que tal dar esta resposta quando alguém questionar: quem é você? Esta é uma boa resposta, ser reconhecido na forma que Deus deseja. Portanto, meus irmãos, a nossa consideração final nessa noite, a palavra bem-aventurado significa, de forma simples, feliz. Então a nossa consideração final nessa noite é que você seja muito feliz. Feliz por quê? Feliz por ser manso, feliz por ser humilde, feliz por ser pacificador, feliz por carregar em você as marcas de Jesus. Esse é o nosso desejo nesta noite. E há uma música muito bonita que fala muito ao meu coração, e eu gostaria de concluir esta palavra nesta noite com esta música, que eu quero mesmo que ela complete a mensagem bíblica da palavra de Deus no seu coração nesta noite. A música, muito linda, diz: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Vamos cantar. Se você souber, cante aí onde você está. Preste atenção na letra linda dessa canção e cante para a glória de Deus. Diz assim: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Graças a Deus. Eu quero orar nesse instante com você. Feche os seus olhos agora. Este é o momento em que a gente pode definir no coração aquilo que o Senhor falou conosco, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, através desta palavra. Deus quer que você tenha clareza sobre esta pergunta: você é quem mesmo? Quem é você? Quem é você perante Deus? Quem é você perante as pessoas que te conhecem? Quem é você perante você mesmo? Que estas marcas nesta noite
sejam conhecidas na sua vida, conhecidas no seu coração. Que Deus nos dê a moderação, que Deus nos dê a fé, a confiança, que Deus nos dê a paz, para que isso glorifique o nome do Senhor em nossas vidas. Feche os seus olhos e ore comigo neste momento. Pai celestial, louvado seja o precioso nome do Senhor. Pai, te louvamos pela tua palavra, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Pai, nós reconhecemos que somos limitados, pecadores, sofremos, ó Deus, com a ansiedade, com o orgulho, com a soberba. São fraquezas, ó Deus, naturais da nossa vida, porque somos pecadores. Pai, mas a tua palavra nos mostra que o Senhor tem algo extraordinário, grandioso, muito maior sobre nós e para nós. Então, ó Pai, nós oramos agora pedindo por Jesus, que no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs, cada pessoa que ouve esta palavra nesta noite, o Senhor possa dar um coração de moderação, um coração de confiança, um coração de paz. E como diz a música, ó Deus, calmo, sereno e tranquilo, possa ser a nossa alma, a nossa vida, o nosso viver diante do Senhor. Completa, Pai, esta palavra no nosso coração, para que a gente possa glorificar o Teu nome e vivermos felizes. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto nesta noite, com muita alegria, como sempre, por podermos partilhar da palavra do Senhor, da adoração, e mesmo que na mente, na nossa lembrança, da comunhão dos irmãos onde estiverem. E nós temos feito, e queremos mais uma vez nessa noite, nós temos terminado o nosso culto com algumas palavras que temos chamado de palavras de orientação. E eu quero me ater a elas agora, para que a nossa semana seja ricamente abençoada diante do Senhor. Em primeiro lugar, nesta noite, eu quero fazer uma lembrança, eu quero fazer uma menção honrosa para a nossa liderança da igreja. Irmãos, a gente vai passando o tempo, e uma semana, 2 semanas, e vai passando o tempo, e toda semana os irmãos veem o pastor, e alguns irmãos apenas que cantam ou que tocam. Então isso, de repente, a gente vai ficando com a visão tão pequena, e podemos correr o risco de nos esquecer que a igreja existe, que ela é grande, ela tem muitas pessoas, e no meio dessas muitas pessoas, gente, ela continua tendo a liderança dela. Então eu quero mencionar para os irmãos, os nossos presbíteros, cada um deles. Eles estão trabalhando, eles estão orando, eles estão ligando para os irmãos, eles estão fazendo o trabalho deles, os nossos presbíteros, os nossos diáconos, as nossas diaconisas, os líderes dos ministérios, cada um deles, mesmo distantes, eles continuam sendo líderes, continuam fazendo a igreja existir e funcionar nesse lugar. Eu quero honrá-los nesse momento com essa lembrança, e mesmo pedindo aos irmãos, quando orarem, orem pelos nossos líderes da nossa igreja. Muito em breve estaremos juntos aqui, e eles estarão aqui, dando continuidade presencial ao ministério que Deus colocou na mão deles. Graças a Deus pela nossa liderança. Em segundo lugar, eu quero falar com os irmãos sobre essa especulação que está no coração de todos nós. Nós recebemos esta semana o novo decreto do governador do estado. E aí fica aquela pergunta, e aí como vai ser? Nós vamos voltar cultos, não vamos ter cultos? Quanto tempo vai demorar? Como será? Então, meus irmãos, eu quero dizer a vocês, a gente tem pensado sobre isso. E amanhã, segunda-feira, eu vou dar uma palavra oficial para a igreja, do quais serão os nossos próximos passos daqui por diante. Tá bom? Então estejam orando por isso e aguardando que nós falaremos aos irmãos a respeito dos próximos passos que poderemos dar daqui por diante. Uma outra palavra que eu quero dar aos irmãos é sobre o WhatsApp. Eu me lembro que bem no começo dessa situação que estamos vivendo, eu dei uma palavra aos irmãos e foi muito jóia, eu até agradeci. Pedindo aos irmãos que postassem no WhatsApp, seja por vídeo, seja por áudio ou por texto, que quando você postar, e eu gostaria que você fizesse isso, é para isso que existe o grupo, mas que as postagens no WhatsApp fossem postagens relevantes. Às vezes eu fico preocupado, gente, e isso não mudou,
existem as fakes, existem as especulações. Às vezes a gente ouve uma coisa e a gente acha aquilo estranho, ou a gente acredita ou não acredita, ou enfim, e a gente vai e coloca no grupo. E aí a gente avalia aquilo com um pouquinho e diz, gente, isso é irrelevante, isso é sem sentido, isso é desnecessário. Então eu gostaria de, com muita singeleza, com muito carinho, pedir aos irmãos assim, vamos voltar a utilizar os nossos grupos de WhatsApp para colocar mensagem assim, olha, um versículo bíblico que falou o seu coração. Eu acho tão legal quando o irmão ele lê um texto da Bíblia, eu acho isso muito bom. Você lê um texto bíblico e aí o que você faz? Você tira uma foto do texto na sua Bíblia e compartilha no grupo. Por que não? Ou você pode, uma mensagem de áudio, sua mesmo, com sua voz, ou texto, ou enfim, uma foto bacana, mas coisas que possam edificar, fortalecer, animar, ajuntar os nossos irmãos numa coerência de comunhão na presença de Deus. Então entendam a palavra do pastor e vamos voltar então a mensagens relevantes nos nossos grupos de WhatsApp. Vamos usar esse instrumento para a edificação da vida da nossa igreja. Por falar em mídias, por falar em WhatsApp, quero lembrar aos irmãos a respeito do nosso canal do YouTube, tá bom? Você está vendo aí o endereço, tá certo? Então faz uma coisa, inscreva-se, tá? Inscreva-se. E quando você participar, faz outra coisa, não só se inscreva, mas aí, gente, você já viu lá que tem uma mãozinha que faz assim e tem uma mãozinha que faz assim, não é? Então, gente, quero sugerir a você, para a glória de Deus, porque é o Senhor que está abençoando a sua vida. Se você sentir que der, faz assim, ó, dá uma clicadinha lá, tá bom? Deus vai ser glorificado, honrado, e a nossa equipe de trabalho vai ficar muito feliz com essa participação. Mas o principal, inscreva-se no nosso canal, tá bom? Inscreva-se. E mais do que se inscrever, compartilhe, tá? Você tem sido abençoado com a palavra do Senhor, com o culto. Então, pense nas pessoas da sua família, pessoas, colegas de trabalho, que você entenda que possa ser abençoado pela palavra, pelo culto. Compartilhe, tá bom? Para que mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra do Senhor, pelo culto que nós oferecemos ao Senhor. Por fim, continue orando, meus irmãos, para que o nosso ânimo, de cada um de nós, do seu pastor, da nossa liderança, de cada irmão, para que o nosso ânimo não desfaleça nesses dias. A gente começa a criar uma expectativa de que de repente vai voltar ao normal e a gente começa a perceber que parece que vai demorar mais e as coisas vão se complicando, as preocupações vão se avolumando, para que o Senhor nos dê ânimo, nos dê graça, confiança, moderação e paz, para que a gente viva bem esses dias de quarentena. No mais, uma excelente semana para cada um dos irmãos, que o Senhor abençoe muito, e eu quero compartilhar para os irmãos que já viram, mas é importante a gente dizer aqui, enquanto a gente às vezes está preocupado, porque infelizmente algumas pessoas têm perdido a vida, pessoas estão internadas, correndo riscos, mas Deus é bom, Deus é o Deus da vida, e eu quero externar aqui a minha alegria, e alegria como pastor, alegria da nossa igreja, de cada família da igreja, pela bênção recebida na tarde de quarta, da nossa irmã Hélida e do nosso irmão Antônio Carlos, que a Rafaela nasceu. Louvado seja o nome do Senhor. Que a bênção de Deus possa ser sobre esse casal tão precioso da nossa igreja, e assim, com a alegria deles, possa ser a alegria de todos nós. Que o Senhor faça isso para a glória dele. Quero convidar você a, nesse momento, onde estiver, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor, encerrando o nosso culto nesta noite. Temos a oração, a bênção e a música final. E aí depois estará encerrado o nosso culto em nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, louvado seja o Senhor. Estamos alegres, porque estamos na presença do Senhor. Pai, não há nada que se compare a isso. O salmista já dizia: 1000 vezes prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer em qualquer outro lugar. Pai, nós estamos na presença do Senhor, isso é maravilhoso. Os meus irmãos e irmãs estão, ainda que em casa, mas estão diante da presença maravilhosa
do Senhor. Então receba a nossa gratidão, a nossa alegria. Abençoe cada família, cada casa, do menor ao maior. Livra do mal, livra, ó Deus, de ficarem enfermos. Livra, ó Deus, do desemprego. Livra, ó Deus, de haver falta do sustento básico nas famílias dos teus servos. Mas que tenhamos, ó Deus, esta tranquilidade de saber que o Senhor cuida de nós. Pai, temos a certeza de que nós estamos debaixo dos olhos do Senhor. Nós estamos sendo vistos, percebidos pelo nosso Deus. Faz isso conosco, Pai, nesta semana e sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com cada um de nós, com todos nós, hoje e sempre, até a volta gloriosa de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos para a música final. Boa semana, em nome de Jesus.